Olá, sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula desse terceiro bimestre. E antes de começarmos, eu queria saber se você assistiu às nossas aulas anteriores, né? Se você se deu bem também nas avaliações que nós fizemos mesmo de forma remota, porque o importante é que o estudo, a educação, ela não pode parar, né? Independente da situação de pandemia, eu volto a repetir. Se você está aprendendo pelo menos um pouquinho este ano, já vai estar valendo bastante, né? Independente da situação que nós estamos passando. O que é importante é você continuar, tentar continuar, não ser freado, barrado por essas situações alheias, às vezes até mesmo nossa vontade. Mas nós precisamos ter essa resiliência, né? Que é essa capacidade sempre de se reerguer e continuar. Então, eu queria convidar você nesta aula, pegue o seu livro didático e nós vamos iniciar o capítulo 5, inequação do primeiro grau com uma variável, tá certo? Então, acompanha comigo, pegue seu livro, nós vamos ver todo este capítulo 5, tá? Ele começa na página 92 e vai até a página de número 100, ok? Esse capítulo é um capítulo muito importante. As pessoas vão dizer para você que não, isso não interessa, isso não cai no nosso dia a dia, isso é uma mentira, né? Se eu não me engano, foi Lobachevsky que disse que não existe nenhum campo da matemática que não seja aplicado ao nosso dia a dia. Então, tudo que nós estamos vendo aqui, você pode sim aplicar no seu dia a dia, tá certo? E nós fazemos isso também cotidianamente, como eu vou lhe mostrar, tá certo? Vamos lá no ponto 1. Introdução. Gente, esse rapaz aí, esse jovem senhor, ele se chama Robert Recorde, né? Ele nasceu em 1510 e faleceu em 1558, né? Até morreu jovem, né? Pelo que a gente pode ver aí. Morreu com 48 anos. Ele simplesmente é o criador, né, do sinal de igual. Já falei para vocês, ou se eu não falei, antigamente esse negócio dos sinais de mais, menos, vezes, dividir, igual, isso não existia. As pessoas escreviam isso. Então, por exemplo, se eu tivesse que escrever 2 mais 2, eu escreveria 2, a palavra 2, mais, né, M-A-I-S, 2, igual, tudo em palavras. Então ficava uma coisa horrível, né? Grande demais. Até o senhor Robert Recorde criar o sinal já de igual, né? Outro matemático já tinha criado os sinais de mais e menos, né, das operações, e o Robert Recorde criou o sinal de mais. Mas teve uma pessoa também que na mesma pegada criou outros sinais, tá? Que é o senhor Thomas Harrod. Ele criou o sinal de maior e menor. Ele criou os sinais, então, de desigualdade. Tá certo? Então, Robert Recorde criou o sinal de igual e Thomas Harrod criou o sinal das desigualdades, ok? No caso, o maior e o menor. O que é isso que você está vendo aqui? Ó? Vou ampliar para você. Vocês já viram isso? Essa foto é aqui em Belém, tá? É ali na Duque de Caxias, Avenida Duque de Caxias, com a Mauriti. Se você notar, isso aí é a famosa arara, né? Ou velocímetro. Ele mede a velocidade que os carros estão passando. E esse velocímetro é muito importante, né? Claro, para regular a velocidade. Por exemplo, nessa via, a velocidade ela tem um limite, né? Entre 60 e 100. Mas nesse caso aqui, esse em especial, não é um velocímetro de velocidade. Ele é mais para tirar foto se a pessoa vai passar ou não o sinal que está aí, né? O sinal vermelho, né? Mas existem em outros locais o velocímetro. Ele tem uma função muito importante. E é aí que entra a questão da inequação. Olha aí. Em algumas cidades, ruas da cidade, a velocidade máxima permitida aos automóveis é de 60 km por hora. Assim, os sistemas de controle de trânsito permitem aos veículos trafegarem com valores
de velocidade que vão até 60 km. Podemos perceber, então, que quando nos referimos às inequações, é quando considerarmos condições de valores máximo ou mínimo. Então, toda vez que você considerar o máximo ou o mínimo de alguma coisa, você está trabalhando inequação. Por exemplo, quando você pega um remédio, né, uma bula de um remédio, e lá diz não ultrapassar 100 miligramas, não ultrapassar tantas miligramas, não ultrapassar tantas doses. Então, você tem uma quantidade mínima que você pode tomar e a máxima. Isso é o quê? Inequação. Então, vejam que a inequação está presente no nosso dia a dia. Não tem essa história de, não, isso não serve para nada, é inútil. Não existe nenhum campo da matemática que seja inútil. Tá certo? Não existe. O que existe são pessoas que não conseguem dominar o assunto e ficam dizendo que é inútil. Não tem aplicação. Mas tudo que você pode ter vai ter uma aplicação. Pode até não ter uma aplicação tão direta na sua vida, mas ela tem uma aplicação. Tá certo? Vamos continuar. Ponto 2. Sentenças expressas por desigualdades. Olha aí. Eu tenho aí essa balança, que se você notar, ela está em pé de igualdade, né? As balanças, né? Os pratos estão na mesma direção, mas eu tenho esse outro prato aqui, ó. Um está mais baixo do que o outro. Então, a primeira balança aí, ela expressa uma igualdade, já a segunda, uma desigualdade. Se eu fosse expressar isso em forma de equação, né? E também de inequação, que você já vai ver. Olha como ficaria. Aqui ficaria 2x mais 5, porque eu tenho aqui, ó, dois pesos que valem x e um que vale 5. Então, é 2x mais 5 igual a 13. Igual, porque está na mesma direção. Só que o outro eu não posso trabalhar isso. Eu vou dizer que 10x mais 10 é menor que 60. Ok? É um valor que está abaixo, ó. Está para baixo. Ele é menor que 60. Então, aqui eu tenho uma desigualdade, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. A sentença matemática da esquerda, deixa eu ver aqui, ó, é expressa por uma desigualdade. Já a sentença da direita é expressa por uma desigualdade. Então, uma é igualdade e a outra é uma desigualdade. A desigualdade é uma sentença matemática em que aparece um destes sinais. Olha lá, o maior que, menor que, maior ou igual que, menor, igual que ou diferente. Esses sinais aqui são os sinais de desigualdade, tá? Então, você já tem que começar a memorizar justamente isso, ok? Continuando. Mas o que é uma inequação, gente? Vamos lá. Inequação é uma sentença matemática aberta. Por que aberta? Porque pode ter vários valores, ok? E expressa por uma desigualdade. Inequações equivalentes. O que é isso? Há inequações que têm o mesmo conjunto solução. Tá? Na inequação também você vai encontrar um conjunto solução a partir de um mesmo conjunto universo. Observe as inequações aí sendo U, né, de universo. 0, 1, 2, 3, 4. X mais 2 maior que 4. 7 menos x menor que 5. 2x maior que 4. Se eu for substituir os valores 0, 1, 2 0, 1, 2, 3 e 4, substituir onde tem o x, eu vou encontrar justamente essas desigualdades aonde? No 3 e no 4. Então, 3 e 4 satisfaz o conjunto universo, né? É o conjunto solução das três ao mesmo tempo. Então, inequações que têm o mesmo conjunto de solução, não vazios, né? O que é não vazio? São aqueles conjuntos que não têm solução. Tá? É um conjunto vazio. Se é não vazio é porque ele possui uma solução. 0, 1, menos 2, qualquer valor ele vai possuir. Então, para ser não vazio. Se for vazio é porque ele não possui nenhum valor. Dentro, claro, do conjunto universo
que foi dado para vocês. A partir de um mesmo conjunto universo, são inequações equivalentes, ok? Então, não te esquece isso, que inequação equivalente são aquelas inequações que possuem o mesmo conjunto solução a partir do mesmo conjunto universo, ok? Então, vamos lá, continuando. Ponto 3. Princípios de equivalência das desigualdades. Olha, os princípios, vou ampliar aqui, os princípios de equivalência de uma desigualdade facilitam as resoluções de inequações. Observe o quadro, olha os sinais. Maior, maior. Sentidos. Os sinais maior e maior têm o mesmo sentido, claro. Maior, menor. Os sinais maior e menor têm sentidos opostos, também é óbvio. Menor, menor. Os sentidos menor e menor têm o mesmo sentido. E maior, menor, maior, os sentidos têm sentido. Os sinais têm sentidos opostos. Isso vai fazer todo sentido. A gente pode fazer esse trocadilho, né? Agora, a partir de agora. Porque eu vou mostrar para vocês dois princípios. O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Princípio aditivo, gente. Ao adicionar o mesmo número aos dois membros de uma desigualdade, obtemos outra desigualdade de mesmo sentido. Gente, o que eu vou mostrar para vocês, tanto no princípio aditivo quanto no multiplicativo, são o que ele diz, são princípios. Você não vai precisar sempre estar fazendo, tendo que adicionar um valor de um lado e de outro, como a gente vai mostrar para vocês aqui. Tá? Na prática, você vai só passar de um lado para o outro da desigualdade os números, né? Só que quando você passa de um lado para o outro da desigualdade, você vai trocar o sinal e também, às vezes, a desigualdade. É isso que você tem que ficar ligado. Então, olha aí. Ao adicionar o mesmo número aos dois membros de uma desigualdade, obtemos outra desigualdade de mesmo sentido. Então, são aqueles casos lá, né? Maior, maior, menor, menor. Olha aí, ó. Número positivo. Eu tenho aí 2 menor do que 6. Ele está dizendo que quando eu adicionar, esse sinal de menor vai continuar. Será que é verdade? Olha, eu adicionei mais 11 em ambos os lados. Então, ficou 2 mais 11, 13. 6 mais 11, 17. 13 é menor que 17? É verdade, então. Então, vejam que o princípio aditivo que eu utilizei fez todo o sentido e não alterou a minha desigualdade aí. Olha lá, e se fosse um número negativo? Olha aí. Ficou aí x mais 4, x menos 4 maior que 2. Vou adicionar menos 3. Ó, vou adicionar um número negativo. Se eu somar menos 3 mais menos 4, sinais iguais, some e conserva o sinal. Vai dar menos 7. Então, fica x menos 7. 2 mais menos 3, sinais diferentes, subtrai o sinal do maior. Então, fica 2 menos 3 menos 1. X menos 7 maior que menos 1. Ok? Então, vejam que não alterou a minha desigualdade, também não alterou o sentido da minha desigualdade quando eu somo tanto números positivos quanto negativos. Mas bora ver o que acontece no princípio multiplicativo, na multiplicação. Olha aí, ao multiplicar os dois membros de uma desigualdade por um mesmo número positivo, obtemos outra desigualdade de mesmo sentido. Então, se o número for positivo no princípio multiplicativo, a desigualdade não muda. Se ela for maior, continua maior. Se for menor, continua menor. Ok? Olha aí exemplos. 4 maior que 3. Vou multiplicar 7. 7 é um número positivo. 4 vezes 7 é 28. 3 vezes 7 é 21. 28 é maior que 21. Ok. Não mudou, não alterou. Aqui, ó. X mais 9 maior que 13. Vou multiplicar 2, né? Como eu tenho x mais 9, eu vou colocar entre parênteses e fazer a propriedade distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 9, 18. 13 vezes 2, 26. Então, 2x mais 18 é maior que 26. Veja que aqui o que eu estou mostrando não é encontrar ainda o valor de x, mas que você observe que quando na multiplicação eu tenho um número, eu multiplico um número positivo, não vai mudar a minha desigualdade. Isso que eu quero que você aprenda aqui nesse princípio aditivo e agora no princípio multiplicativo. Mas e se o número for negativo, professor? Então, olha aí. Ao multiplicar os dois membros de uma desigualdade por um mesmo número negativo, obtemos outra desigualdade de sentido oposto. Então, se você tem maior
e multiplica um número negativo, o seu resultado no final vai ser menor. Se você tem menor e multiplica um número negativo, o seu resultado vai ser maior. Vai ser sempre o oposto. Então, olha os exemplos. 3 menor que 5. Eu vou multiplicar aí menos 4. Ó. Se eu multiplico menos 4 de ambos os lados, eu já vou trocar isso aí. Vai ficar 3 menos 4 menos 12. É maior que 5 vezes menos 4 dá menos 20. Menos 12 é maior que menos 20? Lógico que é. Então, veja que é até importante você já saber desse joguinho aí, ok? Aí, ó, x mais 7, vou multiplicar menos 1. Menos 1, vou mudar. Se é maior, ele vai virar menor. Vai ficar menos x menor que menos 7, ok? Não vou fazer todo o processo, tá? Porque eu não queria encontrar o valor de x. Nesse caso, menos x satisfaz só para você entender o princípio. Então, o princípio multiplicativo diz que se você multiplicar o número positivo, o sinal da desigualdade permanece o mesmo, né? O sentido, sinal não, o sentido da desigualdade permanece o mesmo. Mas se o número for negativo, multiplicar por um número negativo, você troca a desigualdade, ok? Então vamos agora saber como é que a gente resolve isso, pelo menos dentro do que a gente viu aqui do princípio aditivo e multiplicativo. Então, mas antes disso, você tem que saber o que é uma inequação do primeiro grau com uma incógnita. Apesar do próximo capítulo, você vai aprender a resolver uma inequação do primeiro grau com duas incógnitas. Mas vamos começar aqui com uma incógnita. As inequações podem ter uma ou mais incógnitas, ok? E cada incógnita deve ter um expoente maior ou igual a 1. Então, vou ampliar aqui. X menos 2 maior que 4x é uma inequação com uma incógnita. Só tem uma incógnita, que é o x. X mais y menor que 3 é uma incógnita com uma inequação com duas incógnitas. Tá? X ao cubo menos 5 menor que 19 é uma inequação com uma incógnita, sendo que o expoente da incógnita é maior do que 1. Então, olha aí. As inequações x menos 2 maior que 4x e x mais y menor que 3 são inequações do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque o expoente é 1. X ao cubo menos 5 menor que 19 é uma inequação com uma incógnita? É, mas não é do primeiro grau. Ela já é considerada do terceiro grau. Porque na incógnita eu tenho o expoente 3. Tá? Então, toda inequação do primeiro grau com uma incógnita pode ser escrito aí, ó, ax mais b diferente de zero, maior que zero, menor que zero, maior ou igual a zero, menor que zero. Menor ou igual a zero. Sendo que o A, né, os valores que há, os números, né, eles precisam pertencer quem? Aos racionais. E esse asterisco lembra o quê? Isso é sem o zero. Então, os racionais sem o zero. Então, pode ser qualquer valor em A menos o zero. E B pertencente aos racionais. Até o zero? Até o zero, porque não tem um asterisco, tá? E X é a incógnita, ok? Então, você já sabe identificar uma inequação do primeiro grau com uma incógnita, que é o que a gente está aprendendo neste capítulo aqui agora. Então, vamos ver a resolução disso aqui, tá? Resolução de inequações do primeiro grau. O que eu vou mostrar para vocês aqui, volto a repetir, é dentro do princípio aditivo e multiplicativo. Quando nós formos resolver em sala de aula as nossas atividades, eu vou mostrar para vocês a resolução sem ter que utilizar. Assim, a gente utiliza, mas não tão diretamente, né? A gente já faz uma forma resumida do princípio aditivo e multiplicativo, se a gente pode dizer que é resumida, tá bom? Então, vamos lá. Resolução de inequações. Para resolver inequações, utilizamos os princípios de equivalência, que foi dois que a gente viu, tá? Resolver uma inequação significa encontrar seu conjunto solução num determinado conjunto universo. Então, olha aí. Ó. Como resolver a inequação? X mais 5 maior que 2, com U, né, universo, igual aos Z. Z é o quê? Os inteiros. Então, vai ficar aqui, ó, x mais 6 maior que 2. Eu não quero só o valor de x, então eu preciso eliminar o mais 6. O que eu faço? Eu somo, né, ou subtraio. Já que eu posso somar ou subtrair, eu poderia também aqui
dizer que eu iria somar por menos 6. Então, menos 6 de um lado, menos 6 do outro. Adicionamos menos 6 aos dois membros, foi o que a gente fez. Esse mais 6 menos 6 dá 0, são simétricos. Então, x vai ficar maior que menos 4. Ok? Então, como x pertence a z, né, menos 4 é um número inteiro? Claro que é. Temos o conjunto de solução. X pertence aos inteiros. Essa barra se chama tal que x maior que menos 4. Gente, esse tipo de resposta aqui é uma resposta que ela segue as características, né? Ela apresenta as características da inequação. É uma resposta bem completa, tá? O que ela está dizendo aqui? Esses valores aqui, que o x ele pode ser qualquer valor maior que menos 4. Se eu for colocar numa reta numérica, então olha aí, eu tenho menos 5, pode ser o menos 4? Não, por isso que a bolinha aqui está aberta. E a partir do menos 3 pode ser. Por quê? Porque menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o infinito, até o mais infinito, são valores maiores que menos 4. Ok? Olha o outro aí. Como resolver a equação a seguir com o universo nos inteiros, novamente? Então, é 3x, 3 vezes 1 menos x menor ou igual a 7. Aplicamos a propriedade distributiva. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes x, 3x. Menor ou igual a 7. Então, 3 menos x menos 3 menor ou igual a 7 menos 3. Por que menos 3? Porque eu preciso eliminar aquele 3 positivo. Então, eu vou adicionar o menos 3. Porque quando eu adiciono o menos 3, eu já cancelo ele. Porque fica um positivo e um negativo. Cancelei. E vai ficar 7 menos 3, 4. Só que eu preciso eliminar o menos 3 do x. Eu quero saber apenas o valor de x. Ok? O que é que eu faço? Aí, eu devo lembrar o seguinte. Se é uma multiplicação, qual é o contrário da multiplicação? É a divisão. E a divisão, ela torna, quando eu vou dividir números iguais, ela torna tudo igual a 1. E tudo que é multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, vai ficar menos 3x menos vezes menos 1/3. Por que 1/3? Porque é como se eu estivesse cancelando, né? O menos 3 de cima com o menos 3 de baixo. E vai dar 1. 1 vezes x, sobra apenas x. Menos 1/3 vezes 4 vai dar menos 4/3. Ok? E veja que como eu multipliquei um valor negativo, troquei a minha desigualdade, tá? Não posso esquecer isso. Então, olha como vai ficar a resposta. Como o x pertence aos inteiros, né? X deu menos 4/3, então a solução x pertence aos inteiros, tal que x maior ou igual a menos 4/3. Então, terminando, vamos lá. Podemos representar a solução aqui na reta numérica, ó. Menos 4/3. E a partir daqui, ó, eu tenho valores inteiros, ok? O que eu tenho que observar, gente? Eu tenho que observar o seguinte, que o número menos 4/3 não pertence ao conjunto solução de uma inequação. Por quê? Menos 4/3 é um número racional, mas ele não é um número inteiro. Lembra que o número inteiro são apenas positivos e negativos, mas sem ser em forma de fração. É isso que eu quero dizer para vocês, muito menos na forma de número decimal. Então, verificamos se um número faz parte do conjunto de solução de uma equação de duas formas, substituindo o número no lugar da incógnita antes de resolvê-la, ou substituindo o número no lugar da incógnita depois de resolvê-la. Então, aqui, ó, se eu pegar o 2, 2 é a solução da equação aqui? 2 pertence aos inteiros? Pertence, então torna a sentença verdadeira. Então, poderia ser 2, sim, ó, tanto que está aqui o 2. Faz parte da solução, né, da inequação. Agora, o 2, se eu substituir 2 aqui no lugar de tudo isso aqui, ó, de 3 vezes menos 3 vezes, aí parênteses, 1 menos x
2 é maior ou igual a menos 4/3? Lógico que também é verdadeiro. Então, 2 faz parte realmente da solução. Mas o menos 4/3 não faz parte da solução, então por isso que não está de bolinha fechada, tá só a setinha aqui, tá? Porque ele não é um número inteiro, ele é um número racional. Tudo bem? Então, queridos, no mais, eu quero agradecer. Hoje nós aprendemos a importância das inequações. Nós aprendemos que toda vez que nós tivermos valores máximos e mínimos de qualquer coisa na sua vida, você está diante de uma inequação, tá? E dá para resolver. Aprendemos o que é uma inequação do primeiro grau com uma variável. Aprendemos também quem foi o criador do sinal de maior e menor. Vimos um pouquinho sobre a parte de equivalência, tá? De inequações e também a resolver as inequações através do princípio aditivo e multiplicativo, tá? Na próxima aula, no caso, na nossa aula ao vivo, nós vamos fazer atividade. Eu vou já mandar também na plataforma Proesc, mas você pode tentar resolver, claro, pelo princípio aditivo multiplicativo, como eu mostrei para vocês. Mas se você observar no seu livro, tem aqueles passo a passos, né? Questões que são resolvidas passo a passo. Você pode tirar dali também a sua resolução, tá? Uma forma de resolver sem ter que fazer por todo esse método aqui do princípio, fazer bem feitinho, né? Assim, seguindo todos esses passos do princípio aditivo multiplicativo. É uma forma que você aplica ele apenas, tá? Não resolve por ele. Mas se você não está entendendo, na próxima aula a gente vai resolver junto. Mas tenta resolver, tá? As atividades que eu vou deixar na plataforma. No mais, vamos lá? Até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Forte abraço.